Boa noite. Romero, preparado para as urnas? Boa noite, Rec. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Preparadíssimo. Agora estamos na reta final, uma campanha que já dura para nós mais de 35 dias, uma campanha propositiva, uma campanha na defesa. Você foi ao interior? Rec, eu fui ao interior aonde nos foi possível. A gente tem que entender que nós não temos a máquina do clube na mão e nem temos um grande apoio, um grande incentivo financeiro que Você está nos dizendo permita... que o presidente usa a máquina? Eu estou dizendo que as duas partes usam de algo que nós não temos. Uma a máquina e outra condições financeiras. Nós lutamos com aquilo que nós temos. O que nós temos é a condição de abrir espaço em rádios, em poder dar entrevista para o interior. Nós fizemos visitas para algumas cidades, ainda agora semana que vem, essa semana, amanhã, estamos indo a Taquara, estivemos em Caxias, estivemos em Gravataí e temos tentado, quando vamos nessas cidades, reunir o pessoal da região, mas é para nós uma grande dificuldade, eu reconheço. É a caixinha do grupo, do Grêmio Independente. Nós, inclusive, já estamos preparando, nós vamos fazer uma prestação de contas no nosso site, agora encerrada a campanha. O movimento fez todo o trabalho em cima da mensalidade que é paga pelos sócios do movimento, que são quase 100 e que pagam a sua mensalidade desde a fundação lá em 2004. Quer dizer que o Nestor Rain contribuiu para a tua campanha, então? Sem dúvida, o Nestor Rain contribuiu para a minha campanha. Ele se afastou do movimento faz 2 meses e até então ele contribuiu com os seus singelos R$50 por mês, que para o Nestor não é nada, a gente sabe. Está com mas burro ele na sombra contribuía com os R$50 por mês. E agora nós fizemos uma chamada extra para quem pôde, para alcançar com alguma coisa, porque campanha pobre é assim mesmo, mas ela é baseada em cima de projeto, de ideias, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma votação que vai nos permitir, sim, ganhar a eleição, e eu continuo acreditando nisso. Hugo Vinck, como é que você está vendo o nível da campanha? O presidente Odoni hoje não foi no debate lá da Rádio Guaíba, que seria o debate mais abrangente, a Rádio Guaíba pega em todo o estado. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de mandar um recado para o torcedor, que o Homero e o Fábio Koff agradecem, porque puderam falar mais. Eu estou vendo, até me frustrei um pouco porque o Odoni não foi na Rádio Guaíba hoje, né? E eu até entendo porque ele não foi, porque ele considera aquilo lá um território inimigo, né? Ele já disse, claramente. Né? Ele pensou, eu vou lá, eu só vou me queimar, eu vou levar pau, né? Mas é uma pena, deveria ter ido, né? Acho que tem que enfrentar. Eu acho que foi o gol do né? Botafogo que tirou o presidente do nosso debate lá da Rádio Guaíba. Por quê? Até ontem, à tardinha, estava tudo certo. Eu recebi uma ligação às 11 da noite do Marcelo Salzano, produtor, dizendo que o presidente não ia mais. Vou depender do quê? E outra coisa, hoje eles colocaram no site que eles não iriam lá por causa dos entrevistadores. O Hilton em primeiríssimo plano e eu em segundo. É o que eu imaginei, né? E aí eu respondi no mesmo site que não teria problema nenhum. Nós trocaríamos os entrevistadores. O que importa é o Grêmio, é debater as ideias do Grêmio. Claro. Quem vai perguntar o que interessa. Não existe pergunta mau caráter, ou pergunta mal formulada, ou tendenciosa. Os três estando presentes não tem como manipular. Então, coisa mais transparente do que um debate não existe. O mesmo tempo para responder. Os três entrevistadores são para os mesmos. O presidente Odoni não teve condições de falar da dívida, que aumentou. O Homero e o Fábio Koff falaram sozinhos. Das divisões de base. Que o Internacional, num péssimo ano que está fazendo, vai revelar 10 jovens. E o Grêmio revelou quantos? 2, 3? Com boa vontade? Então, isso aí, o presidente Odoni está perdendo espaço para explicar. Espero que essa semana ele use uma das cadeiras aqui. Se ele não usar também... eu acho que quando tu te nega aí a um determinado local que tu não gosta, que tu acha que não é um território da paz, eu me lembro da história, eu me lembro do meu avô. Meu avô votava, não no Grêmio, votava as eleições normais no centro. Se mudou para o Menino Deus. Quando chegou a eleição, ele olhou assim, onde é que eu vou votar? Gostava da política. Onde é que eu vou votar? Sabe? Aqui, tal. Quando ele chegou, era dentro do Beira-Rio. Ele não foi votar. Então, ver as pessoas, se tu não te sente bem lá, não vai. Agora, tu tem que fazer o enfrentamento, tu tem que manifestar o teu desejo, tu tem que encarar a pessoa, seja quem for, se não gosta dos entrevistadores, é o momento de dizer, olha, você está fazendo essa pergunta dessa forma, deveria ser feita assim, assado... Claro. Não sei, eu acho que negando-se, tu não exercita aquilo pela qual tu está preparado, que é ser presidente do Grêmio. O jogo é ruim, então não vamos jogar. Não existe isso.
Mainelli, o futebol do Grêmio precisa ser mudado, porque vai ser o cara que você vai ocupar. Eu acho que tem que ser repaginado, sim, mas eu acho que tem que ser uma expressão meia moderna, mas precisa ser repaginado, sim. Eu acho que, sem falar em nomes A, B ou C, eu acho que tem que ter uma filosofia. Marcelo é porque é padre de Marcelo, é por causa do Marcelo Reck da 0 Hora. Foi me chamar de Reck e falou Marcelo. Marcelo Reck. Marcelo Reck é o da 0 Hora, mas não tem problema. Então vou te chamar de Reck, eu não erro mais. Isso. Então, Reck, é o seguinte... É que alguns me chamam de Marcelo, porque eu sou parecido com o padre Marcelo, mas daí é de sacanagem. Tu é mesmo? O padre me imita. Então, eu acho assim, sem falar em categoria de base, falando dentro do profissional do Grêmio, eu acho que tem sim que mudar um pouquinho a filosofia do jogador que vem para o Grêmio. Eu acho que o jogador que vem para o Grêmio, seja ele da base, seja ele contratado, ele tem que conhecer o Grêmio. Ele tem que conhecer como é que o Grêmio trabalha seus jogadores, e ele tem que ter um perfil de um jogador que ainda quer ganhar, que ainda quer vencer. Se tu pegar um jogador que já ganhou, que já venceu, que vem já, está enjoado, e vem só para pegar o salário, esse jogador não me serve. Eu acho que o jogador tem que vir com ainda alguma ambição, mas é aquela cobrança vontade. Imediata, por exemplo, Forlan. Pega o exemplo do Forlan, que daí não tem nada a ver com o Grêmio, não compromete nada, na opinião. Forlan, está no mercado, traz ou não traz? Eu não trago. Por 500 por mês. Eu não trago. Não? Não. E aí vem pro inimigo. Aí tu vê quantas vezes ele jogou lá, vê como é que ele tá. Tu tá trazendo o quê? Tu tá trazendo o nome e uma perspectiva de que ele volte a repetir aquele futebol que ele teve na Copa do Mundo. Essa avaliação que tem que ser bem feita. Zé Roberto, 38 anos. Traria. Esse é um jogador que chegou aqui, tem personalidade. Seedorf, por exemplo, é um jogador que reúne o grupo, que fecha com o grupo, que tem liderança. Né? É outro. É um aceita a reserva. Às vezes pergunta para o doutor Romero Bellini e para o Mainelli se o André Lima vai ficar ou não. Se ele ficar, eu vou me matar. Juliano de Gramado, não faz isso. Vou perder um telespectador aí, não dá. O André Lima é um desses que tem um contrato bem longo, né? E ganhou aumento recentemente. Ele e o Gabriel. É isso que eu digo, eu tenho... Na verdade era uma previsão, né, em contrato, né? Aumento. E eu tenho uma intenção, o Pelaipe já me facultou isso, a examinar todos esses contratos que eu tenho, não só a questão do tempo, é o tempo, o Grêmio tem que respeitar esses contratos. Agora eu tenho a preocupação das cláusulas, do conteúdo desse contrato, o chamado direito de imagem, o chamado pessoa jurídica, que tu não contrata, tu contrata a Lúcius Empreendimentos. Pessoa, PJ, como a gente chama. Quem é a Lúcius Empreendimentos? É a pessoa jurídica do Lúcio. E essa pessoa jurídica é quem trabalha. Sim. Um contrato CLT. Isso é uma loucura. As informações que eu tenho é que a maioria dos contratos passam por aí. E na pessoa física, e tem o contrato com a pessoa física e outros contratos paralelos, e na pessoa física tem ainda a questão do direito de imagem sem usar imagem. A pessoa, o Grêmio, para contratar a imagem de algum jogador, esse jogador tem que ter imagem, tem que ter visibilidade, Sim. Tem que se prestar a ir para o interior, tem que se prestar a ajudar o Grêmio, tem que colocar o seu comportamento, o seu trabalho em si a favor do Grêmio. Quer dizer, não está havendo essa reciprocidade. Isso é uma coisa que me preocupa. Essa imagem, né? REC, todo ano é a mesma coisa. O Grêmio nada e morre na praia. Se bobear, vai perder a vaga para o São Paulo. Parabéns para o Pelaipe que montou esse grupo fraco. Faltam uns 4 aí no time ainda. Zezinho do Sarandi. Homero, comenta essa declaração do Zezinho aqui, por favor. O comentário do Zezinho eu vou deixar para o Mainelli, Maico. A partir de hoje eu não falo mais nada sobre futebol. Não? A nossa chapa, eu tenho usado uma frase sempre, Rec, que é dizer o seguinte: ninguém é obrigado a prometer nada, mas depois que promete é obrigado a cumprir. Eu tinha dito e falei para ti há bastante tempo que nós iríamos divulgar o nome político do futebol. Aliás, parabéns, a dupla é muito boa. Muito obrigado, não tenho dúvida que escolhemos muito bem. Agregamos o Berwanger é um excelente cara e
E jovem. E é o espírito da nossa chapa, é um espírito de renovação. Ele vai estar do lado do Maineri, que é um homem competente, que já deu mostras disso no futebol do Grêmio, tem toda a experiência lá dentro. E o Edson, ao lado dele, vai poder aprender, conhecer esses meandros de vestiário. O Edson é nosso colaborador aqui, vem de vez em quando, e é uma figura esclarecida. E é uma liderança que desponta no Grêmio, com todas as condições de ser, num futuro, ainda presidente do clube também. E, então eu tenho certeza que acertamos nos nomes, mas eu te dizia que nós tínhamos prometido, avisado. Mas como torcedor, você acha o elenco do Grêmio bom, deixando a bronca depois pro Mainé? Mas antes como de falar torcedor isso, e candidato. Eu queria só concluir o meu raciocínio. Eu quero dizer o seguinte, a gente tinha prometido para o associado que ia divulgar o nome das pessoas do futebol, porque com transparência entendemos que o associado tem o direito de conhecer previamente, com tempo, para poder fazer as avaliações, as pessoas que conduzirão aquilo que para eles é o mais importante dentro do clube de futebol. E cumprimos a nossa promessa e temos a convicção que nesses dias, com a divulgação dos 2 nomes de hoje, nós agregamos muitos votos dentro da nossa campanha e isso cada vez nos aproxima mais da chance de êxito. Sobre o plantel, dando a minha opinião, não é a opinião do nosso homem do futebol, que eu até não sei o que pensa sobre o assunto. A minha opinião é que o Grêmio termina o ano com um plantel bastante razoável, que precisa de pelo menos uns 3 jogadores de titularidade para chegar e assumir a condição de titular e sair jogando. Precisa de uns 6 ou 7 jogadores de qualidade para composição de plantel, mas de qualidade aquele que quando sai o titular ele repõe com condição e à altura, e precisamos conseguir fazer uma categoria de base que nos dê pelo menos 4, 5 ou 6 jogadores, porque o primeiro semestre do ano que vem imporá 3 competições importantes, Gauchão, Libertadores e Copa do Brasil, e para isso tem que ter um plantel grande e qualificado. Romero, você tem um compromisso, eu quero fazer 2 perguntas a queima-roupa. A dívida do Grêmio te assusta? E mais, 7 milhões para a folha de pagamento é bastante? E só quero responder para o Vitor aqui antes de passar a palavra. Vitor de Cachoeirinha, isso aí é cadeira cativa, é bancada tricolor. Hoje, excepcionalmente, é bancada tricolor, mas é cadeira cativa. Diga aí, Romero. Primeiro que julgo 7 milhões um valor suficiente para tu poderes ter um ótimo plantel. É um valor extremamente razoável, e se tu tiveres a capacidade de garimpar no mercado, de ter uma estratégia adequada para te cercar de bons profissionais, o que a gente tem comentado de uma rede de olheiros, enfim, 7 milhões é um valor que permite ter um belíssimo grupo de jogadores. Sobre a dívida do Grêmio... Aumentou? Sobre a dívida do Grêmio, eu te confesso que ela não me assusta não, Rec. Não me assusta. O que me preocupa, na verdade, são os adiantamentos que foram feitos, que não permite os adiantamentos da Rede Globo, da emissora de TV. O valor do ano que vem já foi adiantado. Em 2017 também? Mais os 30 milhões que foram recebidos por força do aditamento que postergou o contrato também já foram recebidos. Obviamente que isso vai nos dificultar muito, porque nós não teremos receitas importantes. Mas o balanço vai estar bonito. Não, eu estou pouco preocupado com o balanço. Eu quero saber o que vai ter de dinheiro em caixa para a gente poder agir. E isso é uma coisa que nós teremos dificuldade por força desses adiantamentos. Por outro lado, o clube não alavancou receitas importantes que ele tem capacidade de alavancar. O Grêmio, na nossa concepção, ainda engatinha na obtenção de receitas. É um clube que tem uma marca fantástica e que tem absoluta capacidade no seu marketing, na própria arena, de, se souber bem construir um projeto, fazer com que alavanquemos as receitas em muito, o que vai diminuir o eventual prejuízo do que agora se perdeu. Você se considera criativo, eficaz, inteligente, sagaz? O que você se considera? Acho que não sou eu que tenho que falar a meu respeito, né? Eu me considero uma pessoa absolutamente apta pelo grupo que me acompanha para fazer uma belíssima administração nos 2 próximos anos e devolver o Grêmio o caminho das vitórias. Desde quando você está no Grêmio? Eu entrei em 92 no jurídico, na gestão de Rafael Bandeira, segui em 93 na gestão do presidente Fábio Koff, em 95 virei conselheiro, depois de 99 até 2002 estive na gestão do presidente Guerreiro, fui um dos fundadores em 2004 do Movimento Grêmio Independente, que hoje é o movimento que tem o maior número de cadeiras dentro do conselho, enfim. Por que é bom ser presidente do Grêmio? Eu tenho dificuldade em poder te dizer se é bom ser presidente do Grêmio. Eu tenho absoluta convicção que é uma imensa responsabilidade.
que te expõe de uma maneira tal que tu passas a ser uma pessoa absolutamente pública, tu perde toda a tua condição de privacidade. É excelente se tu fores um ganhador, que tu sairás na rua e serás saudado, e é muito ruim se tu não ganhares. O que eu tenho convicção é que quando tu fazes algo movido pela crença de que estás agindo bem e que fazes algo pela tua paixão, e todos nós aqui, eu, o Maineri, os integrantes da nossa chapa, somos absolutamente apaixonados pelo Grêmio e temos a convicção que podemos fazer o Grêmio voltar ao caminho das vitórias, fica fácil a gente trabalhar em cima disso. Então a gente tem certeza que temos o melhor projeto para o futuro do Grêmio. Eu sempre tenho dito uma coisa, eu quero voltar a ser campeão, mas mais do que eu voltar a ser campeão, eu quero ver as minhas filhas serem campeãs, coisa que elas até hoje não foram. Muito bem. Valeu, obrigado, Homero. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Maineri. Boa sorte. Obrigado.